1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 ao 49. Mas alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Sensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como de trigo ou de outra planta. Mas Deus lhe dá o corpo, segundo a vontade dele, e dá a cada espécie da semente o corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes é um, e os corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, outro das estrelas. Cada estrela tem seu próprio esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscitará imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito que dá vida. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial, Jesus Cristo. Glórias ao nome de Jesus por isso. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. A gente está aqui seguindo esse capítulo 15, né? Que é um capítulo bem extenso, vai até o versículo 58. E a gente está vendo Paulo, né, defender aqui o ponto da ressurreição. Defender o ponto porque, como a gente já falou anteriormente, lhe foi perguntado ou lhe foi falado que existiam pessoas que não estavam acreditando na ressurreição. E não só não acreditavam, mas também estavam ensinando isso, pregando isso lá, né? Estava acontecendo um problema teológico ali, e Paulo aqui está corrigindo, né, através, né, dessa carta que ele envia lá aos Coríntios. Então, ele está respondendo essas questões, está ensinando, está exortando, está trazendo ensinamento, está trazendo à memória deles o que eles aprenderam, o evangelho que eles receberam, o evangelho que prega o Cristo que veio, que nasceu, que viveu, que sofreu, que morreu, mas que ressuscitou. Então a ressurreição dos mortos é verdade isso, né? Então é isso que Paulo vem falando. A gente já falou aqui sobre os argumentos que ele trouxe aqui. Ele fala sobre os argumentos, o evangelho da ressurreição foi aquele que foi pregado para vocês. E vocês creram nesse evangelho. O evangelho, em outras palavras também, em outro argumento, perdão, que ele vai mostrar, as pessoas viram o Cristo ressurreto. Pedro viu, Maria viu, outros viram, todos os seus discípulos viram, os apóstolos viram, e mais de 500 cristãos, né, mais de 500 pessoas o viram. E alguns desses ainda, ou muitos desses ainda estão vivos. Se vocês não acreditam na ressurreição, se pararam de acreditar na ressurreição dos mortos, pergunta a esses que viram. Várias testemunhas para poder provar que Cristo ressuscitou, né? Porque automaticamente, se eles não estavam crendo na ressurreição deles para a eternidade, isso apontava que eles também não estavam crendo na ressurreição de Cristo.
E se eles não estavam acreditando na ressurreição de Cristo, era em vão acreditar nesse evangelho. Não fazia sentido nenhum acreditar no evangelho da esperança da eternidade, da vida eterna. Não fazia sentido nenhum. Então, Paulo pega a igreja de Corinto e começa a colocar eles no lugar. Eles estavam indo para outro caminho, saindo daquilo que foi ensinado. E agora ele está trazendo de volta, né, ao caminho. Porque se Cristo vem, vive, né, morre e não ressuscita, aí a gente não teria direito à ressurreição. E Cristo seria um mentiroso. E a palavra de Deus seria mentirosa. Porque a palavra de Deus prometeu tudo. Prometeu que viria um Salvador, que ele viveria, que ele sofreria, que ele morreria. Mas não para por aí. A palavra prometeu que ele ressuscitaria, para que pudéssemos ressuscitar com ele. Então toda a palavra de Deus é verdade, toda a palavra de Deus se cumpriu até aquele ponto. E eles precisavam lembrar disso. Precisavam colocar a cabeça deles no lugar, lembrar do evangelho ao qual foi pregado para eles, para que eles pudessem crer. E aí agora Paulo vai entrar vai responder outra situação, né, no versículo 35. Olha qual é a pergunta que provavelmente chegou até ele. Mas alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Ou seja, como vai ser? Qual vai ser a forma? Como é que vai ser a carne? Como é que vai ser, né? Poxa, aqueles que morreram não tinham um membro, não tinham um braço. Será que vai voltar e vai voltar a ter? Ou vai ter? Se nunca teve, nasceu já sem. Será que vai voltar? Será que vai ser assim? Que forma que vai ser, né, essas pessoas quando ressuscitarem? E aí, a gente tem que olhar, porque Paulo vai mostrar depois, vai fazer uma comparação que nossos corpos são como sementes. Quando Cristo vier, esse corpo, né, será ressuscitado, se morrermos, se estivermos mortos, diferente da semente ou do corpo que foi plantado. E a gente vai caminhar sobre isso daí no versículo 36. Eu acabei adiantando o que eu ia falar, mas é o versículo 36, né? Aí ele responde, né? Estão perguntando ele sobre a questão, né, de como vai ser esse corpo ressuscitado. E ele fala: insensato, que você semeia não nasce, a não ser que morra. Ele está dando a comparação que é da semente aqui, né? Que eu acabei adiantando. Então ele está trazendo a comparação da semente, né? Vocês não sabem, tipo assim, vocês que plantam, não sabem que quando vocês plantam essa semente, vocês não vão colher a semente como vocês plantaram, não é isso? Não vai colher da mesma forma. E assim ele está comparando que vai ser na ressurreição. É um corpo como o nosso, vamos dizer, plantado na terra. A comparação da plantação é quando a gente está sendo enterrado, plantado na terra. Morreu, né? Plantou na terra, morreu. E quando ressuscitar, não vai ser mais a mesma coisa quando foi plantado. Teremos ainda traços? Acredito que sim. Assim como a semente que planta, quando nasce a árvore, nasce uma árvore que veio daquela semente, não é isso? Mas não nasce uma outra semente. A gente planta uma semente, vai nascer uma sementona grandona? Não vai. A comparação que Paulo está trazendo é essa, para vocês entenderem. Vocês não vão plantar uma semente e vai nascer outra semente igual. Não vai. Mas vai nascer algo que veio da semente, só que agora transformado, mudado, transformado, né? Ele não só brota depois de estar morto, ou ela, a semente, não só brota depois de estar morto, é porque ele está falando do corpo, né? Não só brota depois de estar morto, mas deve morrer para que possa viver. Então, olhando para Cristo como a semente de Deus, precisava morrer para que pudesse reviver e para que a gente possa reviver. Porque quando ele morre, o exemplo ali é que aqueles que creem nele morreram com ele na cruz. Porque precisamos morrer para que possamos ressurgir o novo homem. O antigo homem, o que veio de Adão, o homem natural, precisa morrer ali com Cristo, para que possa reviver o homem espiritual para a glória do nome de Deus. E aí pode ser que o apóstolo Paulo, de repente, né, pudesse estar querendo dizer: por que alguém seria tão tolo ao ponto de imaginar que o homem
uma vez morto, não possa ser levado a viver de novo. Pelo mesmo poder que trouxe Cristo dos mortos. Pelo mesmo poder que se planta uma semente e nasce uma árvore frondosa. O mesmo Deus que faz isso acontecer é o mesmo que vai fazer com que o meu e o seu corpo possa ressuscitar no último dia. Essa é a essência da resposta do apóstolo Paulo, né? É uma tolice questionar o poder divino de levantar dos mortos quando vemos todos os dias Deus despertar dos mortos, trazer dos mortos, trazer aquilo que parecia impossível morto à tona. Você e eu nós presenciamos, melhor dizendo, nós presenciamos milagres todos os dias. O simples fato de você levantar da sua cama já é um milagre. Lembro que um evangelista falou algo que eu nunca mais esqueci. Deus poderia ter nos matado essa noite quando estávamos dormindo, se olharmos o quanto somos maus, o quanto passam pensamentos ruins na nossa mente, contra as pessoas que estão próximas da gente, contra outras pessoas. Pela nossa maldade, pelos nossos méritos, Deus poderia ter nos matado essa noite ainda, não ter deixado a gente acordar. Mas foi um milagre você e eu ter levantado hoje. A misericórdia dele se renovou sobre nós. Você tem chance, você tem, através do sangue de Jesus, o direito de viver uma vida nova hoje. De voltar atrás dos seus maus caminhos hoje. De entregar a sua vida para Jesus hoje. De aqueles caminhos que você está caminhando, que são ruins, e você sabe que não agrada a Deus, que está te levando para o inferno, você pode voltar atrás hoje. E voltar a caminhar em direção à luz. Deus te deu essa chance hoje. Deus te deu essa chance hoje. Insensato se você não acreditar que foi um milagre você acordar hoje. Insensato. Insensível. Está dormindo. Acorda. Você levantar hoje foi um milagre. Eu levantar hoje foi um milagre. Deus está mostrando e está distribuindo os milagres dele todos os dias. Todos os dias. O sol no seu lugar. A lua no seu lugar. O mar no seu lugar. Cada coisa é um milagre de Deus que é sustentado pelo poder da sua palavra. É sustentado pela palavra do seu poder ou pelo poder da sua palavra. Leis que Deus já estabeleceu. Ele disse, haja, fique aqui, fique ali. E as coisas estão lá porque Deus sustentou e Deus sustenta através da sua palavra. Você levantou hoje porque Deus te deu a chance de ver uma vida nova para Ele hoje. Seja grato por isso. Não seja insensato em não reconhecer isso. Versículo 37 e 38. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como de trigo ou de outra planta. Versículo 38. Mas Deus lhe dá um corpo segundo a vontade dele e dá a cada espécie de semente um corpo apropriado. Então Deus lhe dá o corpo que ele quer dar, a forma que ele quer dar, para quem ele quiser, da maneira que ele quiser. Cada semente semeada tem seu próprio corpo, é constituída de tais elementos e tem uma certa figura, como lhe é apropriado, como Deus fez, adequada a cada seu tipo. Isso está claramente dentro do poder divino. Embora não saibamos como isso é feito, assim como não sabemos como um homem morto é devolvido à vida, você sabe como isso acontece? Você sabe que é através do poder de Deus, né? É certo que o grão o grão, né, plantado passa por uma grande mudança. E está implícito nessa passagem que assim acontecerá com os mortos. Quando ressuscitarem, passarão por uma grande mudança. Aquilo que era corruptível agora será incorruptível, para a glória do nome de Jesus. E Deus é que faz isso. Deus é que faz esse milagre.
Deus é que ressuscita mortos. Deus é que ressuscitou a sua vida, a minha vida. Você não era para estar aqui hoje. Lembra daquela situação que você passou aquele dia? Eu não estou chutando nada. Mas eu sei que cada um de nós passamos por várias situações que não deveríamos estar aqui hoje. Eu não estou falando nem que você não deveria estar vivo, mas você não deveria estar aqui hoje com a sua família, junto, adorando a Deus. Você não deveria estar na presença de Deus. Mas porque Deus fez um milagre, porque Deus fez algo maravilhoso, grandioso, através de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Isso reflete para o meu e para o seu dia hoje. O que Cristo fez na cruz do Calvário reflete para a eternidade. Para a eternidade, para toda a minha vida, para toda a sua vida. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar quem estamos seguindo. Precisamos lembrar qual caminho estamos seguindo. O caminho da ressurreição eterna e não o caminho da morte, a qual estávamos condenados antes de Jesus Cristo. Estávamos condenados à morte eterna, agarrados, presos no império das trevas. Mas em Cristo Jesus, Ele nos arranca do império das trevas e nos leva para o teu reino da luz. Deus nos arranca do império das trevas e nos leva para o reino do teu Filho amado, para o teu reino de amor. Você é filho, você é filha. Se coloque na posição de filho e de filha. Se coloque na posição. Se coloque na posição de ser amado. De ter um dono, de alguém que cuida de você. Se coloque nessa posição. O preço já foi pago. Agora você tem que fazer o que? Descansar nele, se entregar a ele, entregar a sua vida para ele. Jesus está falando hoje comigo e está falando com você. Entrega a sua vida toda para ele. Você não precisa pagar preço nenhum, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Se você crê nesse sacrifício, você tem alguém que vela pela sua vida, que cuida da sua vida. Você não luta as suas batalhas sozinhos, com a tua mente, com o teu intelecto, com as suas forças. Tem alguém que guerreia na tua frente. Tem alguém que lutou a maior batalha que você não podia lutar. Tem alguém que derrubou o maior gigante que você não podia derrubar. A morte eterna, a condenação pela morte eterna. Esse era o maior gigante que eu e você não podia derrubar. E Jesus foi na nossa frente e derrubou esse gigante. Agora se deleite nele. Se deleita nele, viva para ele. Viva para ele, busca ele todos os dias. Deus está dando uma palavra para a gente de ativação, para lembrar. Ei, acorda. Ei, você que está dormindo, levanta tu. E se tem alguém morto, levanta tu. Entre os mortos, levanta, levanta. Levanta. Deus está chamando a gente para levantar hoje. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor por isso. Aleluia. Que Deus maravilhoso que nós temos, poderoso. Aleluia. Versículo 39. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra, os peixes têm outra. Cada corpo tem o seu tipo de carne. E Deus fará desse nosso corpo um tipo de corpo que seja apropriado para a nova vida que viveremos, a vida eterna. Nós estamos nesse corpo aqui para viver esse tempo presente, mas quando chegar a eternidade, Ele nos dará um novo corpo para poder vivermos a eternidade com um novo corpo, uma nova vida. Ele vai nos dar uma nova vida, chega até a ser redundante, né? Ele vai nos dar uma nova vida para viver uma nova vida na eternidade. Glórias ao nome de Jesus por isso. Glórias a Deus por isso. Ele já preparou tudo, você não tem que preparar nada. Até palácio, até casa Ele já preparou. Jesus falou, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Em outras palavras, Jesus está falando, os meus irmãos que virão após mim, tem morada na casa do meu Pai. É só me seguir. Me segue que tem morada lá. Glórias ao nome do Senhor. Versículo 40. Há corpos celestes. Vou ler 40 e 41. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes é um. E dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol. Outro, o da lua.
outro das estrelas. Cada estrela tem o seu próprio esplendor, né? Então, cada corpo tem a sua glória, cada corpo tem a sua forma, cada corpo tem o seu esplendor, né? Cada corpo tem a sua maneira que foi criado para o seu tempo, para a maneira apropriada. Então, a gente vê aqui Paulo usando várias ilustrações sobre corpos naturais no mundo. Paulo explica que Deus vai mudar os corpos dos falecidos, dos mortos, para torná-los adequados para a sua nova existência imperecível. Cada corpo tem o seu formato para aquele momento, para o seu tempo, para que, né, se cumpra até aquele tempo determinado. E quando acabar aquele tempo determinado, os corpos que têm que ser mudados, que vão ser mudados, Deus vai mudar de forma maravilhosamente, gloriosamente, Deus vai fazer para que continue glorioso. Só que agora, de forma imperecível. Nós temos que ansiar por isso. Nós temos que pedir a Deus isso. Nós temos que cantar todo dia Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Quem crê em Jesus Cristo não tem medo da vinda de Cristo. Mas canta Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Hora vem, Senhor Jesus. Quem acredita que não vai ser salvo pelas suas obras, clama, canta, chama Maranata, Senhor. Maranata. Aguardamos por esse dia, onde toda doença vai se findar. Tudo aquilo que não presta vai acabar. E nós vamos viver em um corpo agora imperecível para a eternidade. Não vamos mais perecer. Não vamos mais ficar doentes. Não vamos mais chorar, né? Apocalipse vai dizer que ele enxugará dos olhos toda lágrima. E nós aguardamos por esse dia. Aguardamos por esse dia. Que dia glorioso. Que dia maravilhoso. O dia que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Toda a lágrima. O dia que Deus vai tirar, sim, toda aquela tristeza que às vezes ainda a gente sente por estarmos nesse corpo corruptível, por estar nessa mente pequena. Um dia Deus vai tirar, vai limpar tudo isso. Ele já tem limpado, já tem feito, porque quando você olha para a sua vida que você tinha no passado e a que você tem hoje, você tem uma esperança, uma expectativa nova, uma paz que excede todo entendimento, e você tem que ter isso, você tem que se agarrar nisso. Não se agarre nos problemas, não se agarre na condição que você está vivendo agora. Se agarre em Deus, que pode mudar tudo. A gente olha muitas vezes para o agora, para o que está acontecendo agora, mas Deus vê além, Deus vê tudo, Deus faz tudo. O que você pode fazer é o quê? Descansar nas mãos dele, se entregar a ele. É isso que podemos fazer. Nós não somos Deus, não podemos tentar ser Deus. Nós não fazemos o que só Deus pode fazer. O que você pode fazer como filho? Descansar em Deus. Se colocar na posição de filho. O que eu sempre falo, a palavra de Deus nos coloca no lugar e coloca Deus no lugar dele. Quem somos? Filhos, dependentes deles. Quem Deus é? O nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem merece glória. O Evangelho nos coloca no nosso lugar e traz a nossa consciência aonde Deus deve estar. Quem merece glória? Quem merece ser adorado? É Deus. Quem precisa de ser salvo? Inclusive de nós mesmos, todos os dias, da nossa vontade. Nós precisamos desse Deus. Precisamos disso. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. As pessoas vão dizer, é de um Salvador desse que a gente precisava. E graças a Deus porque Ele enviou esse Salvador. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 42 ao 44 agora. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscitará imperecível. O semeado em desonra e ressuscitará em glória. É semeado em fraqueza e ressuscitará em poder. É semeado um corpo natural e ressuscitará um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo enfatiza aqui a descontinuidade dos nossos corpos atuais, corruptíveis, para serem transformados em corpos futuros, corpos imortais. O novo corpo não é mais sujeito à decadência física ou às doenças ou ao envelhecimento. Nós queremos esse corpo ressurreto, não queremos?
Nós queremos esse corpo, né, que a gente não esquece do que vai falar, não esquece do que vai fazer. Nós queremos essa mente, não é? Nós queremos o corpo que não vai envelhecer, que não vai ter doença, que não vai sentir a dor na coluna, a dor na lombar, a dor no joelho, a dor de cabeça, a rinite, né? Os olhos que não veem direito. Ontem o barbeiro estava lá cortando meu cabelo, de repente teve que tirar o óculos. Não foi o do Benjamin. Tem que trocar esse óculos. Jesus, eu vou ficar do lado aqui que ele vai acabar. Eu fiquei do lado do Benjamin, o menino cortando ali. Cortando ali o cabelo do Benjamin. Meu Deus, ele tirou o óculos. Senhor, toma conta da mão dele, Senhor. Toma conta, Senhor. Aí eu falei, menino, mas você não enxerga? Não, eu de longe só. É de perto que tá ruim. Eu falei, é de perto que o óculos está ruim. Eu não enxergo de longe. Eu falei, então tá bom. Aí eu fiquei tranquilo. Tranquilizou meu coração. Então nós queremos esse corpo ressurreto. Nós ansiamos por isso. Como será? Nós não temos ideia. Mas será um corpo glorioso, imperecível, um corpo eterno para a vida eterna preparada para mim e para você. O que é que vai dizer? Lá em 1 João, texto que eu sempre falo, 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é. Somos filhos, resumindo, somos, mas ainda não nos tornamos aquilo que seremos. Quando ele retornar, quando ele se manifestar, vamos ressuscitar. E aí seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é. Glórias ao nome de Jesus por isso. Temos essa promessa na palavra do Senhor. Temos essa promessa onde nós nos agarramos para continuar vivendo a vida que temos aqui com um corpo que nos foi estabelecido, que foi nos dado hoje. Se agarre nisso. Se agarre no que você tem hoje. Se agarre na promessa que você tem hoje. E essa promessa não é só para hoje. A promessa é para a eternidade. Nós não vivemos só por esse tempo aqui, para esse tempo aqui. Que eu sempre tenho falado, estamos aqui como peregrinos, caminhando nessa terra, mas olhando para a eternidade. Que esperança maravilhosa, que esperança gloriosa que temos através da morte, mas da ressurreição de Jesus também. Nós temos essa esperança maravilhosa. Versículo 45. 45 ao 48, vou ler tudo. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito que dá vida. O primeiro Adão, quem foi o primeiro Adão? Adão. Adão, né? E o segundo Adão? Jesus. Todo mundo já entendeu isso aí. Que benção. Está todo mundo prestando atenção. Não foi, versículo 46, não foi o espiritual que veio primeiro. Ou seja, não foi Jesus, não é isso? Mas o natural. Depois dele, sim, o espiritual. Está falando sobre as ordens das coisas. Versículo 47. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, do céu. Os da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Então, Adão era um ser como nós. E com o poder de gerar outros seres iguais a nós. Iguais a ele, né? Iguais a si mesmo. E transmitir a eles o quê? Uma natureza, a mesma natureza que estava nele. O corpo natural. Ser um animal racional. Isso era o que Adão poderia fazer. Mas não um corpo melhor ao dele. Na verdade, depois que Adão e Eva pecam, é daí para pior, é daí para baixo. Não era daí para cima. Entra o pecado na vida de uma pessoa, essa pessoa acha, isso é normal, isso não é pecado não, isso é mentira. O que a Bíblia fala é mentira. Quando a gente entra num caminho desse, é daí para baixo, não é daí para cima não. Se eu e você entrar nesse caminho de que isso não é nada, as pessoas não sabem o que estão falando, o que o pessoal fala aí no mundo que é o correto. Não é qualquer pessoa que está falando, com pessoas de importância, pessoas inteligentes que estão falando isso, pessoas de posição. Elas falam que isso
que vocês vivem aí na igreja não é nada. O que a palavra de Deus não é nada. Vida mesmo é viver de forma desordenada. Bebendo, se prostituindo, fazendo tudo de errado. Ora está com um hoje, ora está com outra hoje, ora está com uma hoje, ora está com outra amanhã. Isso é que é o correto. É isso que é viver. Porque é isso que o mundo prega. É isso que o mundo prega. Preste atenção numa coisa, mais uma vez eu volto a dizer. O que Adão fez, pecou. E o pecado foi daí para baixo, ele não subiu não, foi daí para baixo. E assim continua eu e você. Se a gente não entender que a gente precisa de um Salvador, é daí para baixo. Se não é pecado, aí você cai mais. Faz mais um pecado. Não é pecado não, precisa me responder. Para baixo ainda. Em vez de estar se aproximando para o céu, se aproximando do céu, em vez de estar se aproximando do homem celestial, que é Jesus Cristo, está se aproximando mais do homem caído. E que não quer redenção, e que não quer aproximação com o Pai, e que não quer essa amizade com o Pai novamente, quer continuar desligado do Pai. Em Jesus Cristo nós temos o direito de sermos religados a Jesus Cristo. A Deus. Em Jesus Cristo nós temos o direito de sermos religados a Deus. Antes, inimigos. E agora, através do sangue de Jesus, somos ligados novamente ao Pai. Somos ligados novamente à eternidade. Mais uma vez eu repito. Não é pecado? É daí para baixo. É pecado, eu preciso de perdão. Eu preciso de um Salvador. Aí é daí para cima, você está caminhando em direção à eternidade. É daí para cima. Aí tua vida começa a ter sentido. Aí você começa a caminhar na luz. Aí você tem um caminho. Porque sem Jesus você nem um caminho tem. Eu já falei isso no domingo passado. Sem Jesus Cristo você nem um caminho tem. Você não sabe nem para onde você está indo. Você está vagando. Você está vagando. Mas em Jesus Cristo, você está peregrinando em direção à salvação. Você tem um caminho pelo qual trilhar. Você tem uma luz que ilumina o seu caminho. Você tem uma porta aberta te chamando em direção à salvação, em direção à vida eterna. Insensato, se você não acreditar nisso. Insensato, tolo, se você não acreditar nisso. Insensato. O último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito vivificante, é aquele que dá vida. Ele é a ressurreição e a vida, João 11:25. Ele tem vida em si mesmo e vivifica quem ele quer. João 5:20-21. O primeiro homem da terra é terreno, feito da terra. Seu corpo era adequado para aquela região ou para aquele momento que vivia, para o momento que vivemos hoje. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, o Senhor, é do céu, aquele que desceu do céu e dá a vida a todo aquele que nele crê. Aquele que desceu do céu e estava no céu, ao seu tempo veio à terra para resgatar aqueles que estavam condenados à morte eterna. O Senhor do céu é o Senhor da terra. Se o primeiro Adão podia nos transmitir corpos naturais e animais, não pode o segundo Adão fazer do nosso corpo agora um corpo espiritual para viver na eternidade, para viver a vida eterna? Não só pode, como é verdade, como ele fez isso, como ele faz isso com todo aquele que nele crê. Um dos versículos mais conhecidos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra eternamente. Não morra, não pereça, mas o quê? Tenha vida eterna. Promessa verdadeira, promessa da palavra de Deus, promessa pela qual você caminha. É nessa promessa que você caminha, e não naquilo que as pessoas falam por aí. Esse evangelho é verdadeiro, o evangelho da vida eterna, é o evangelho da vida de Deus. Caminhe nesse evangelho. Não caminhe no mundo, caminhe nesse evangelho que você não vai caminhar sozinho. Caminhe nessa verdade e não nas mentiras que o mundo tem falado para você. Não naquilo que o mundo tem oferecido para você. Não nas mentiras que o diabo também fala para mim e para você.
ele já está condenado. Ele não tem mais direito à salvação. Você tem. Deus te chama de filho, de filha. Filho e filha. Filho e filha, que Ele aguarda por aquele grande dia, para que possamos ceiar junto com Ele. Uma grande família, um grande banquete. Aguardamos pelo dia, né? Jesus falou ali na última ceia que Ele não comeria mais do fruto da vide. E agora aguardamos pelo dia no qual nós vamos ceiar com Ele na eternidade. Como diz a sua palavra, glórias ao nome do Senhor por isso. Versículo 49. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Assim é estabelecida a ordem da providência divina. Temos um corpo fraco, hoje, não temos? Frágil, mortal, decadente. Terrível a nossa mente, nossos pensamentos, não é isso? Terrível. Todos descendentes do primeiro Adão. Mas em Cristo, o segundo Adão, temos um corpo espiritual e imortal pelo seu poder vivificador. Nós devemos morrer, sim, como a semente jogada na terra, para podermos viver para Ele eternamente. Para podermos ser ressuscitados com Ele eternamente. Precisamos morrer para a nossa vida. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é isso que Jesus fala? Aquele que quiser ganhar a sua vida vai ter que perder aqui nesse mundo para poder ganhar na eternidade. Nós devemos morrer antes de vivermos. Nós devemos morrer aqui para as nossas vontades, para a nossa vida, para o mundo aqui, para que possamos viver na eternidade para Ele, com Ele, por meio dEle, glorificando a Ele. Glórias ao nome de Jesus por isso, aleluia! Glórias ao nome de Jesus por isso. Vamos passar por essas coisas aqui nesse tempo presente para vivermos com Ele na eternidade. Chorar aqui nesse tempo presente para poder se alegrar eternamente com Ele. Quem busca alegria plena nessa terra está sendo fadado a sofrer mais ainda. Quem está buscando a sua felicidade total aqui nessa terra está fadado a viver uma vida infeliz. Agora, aquele que busca a sua felicidade em Jesus Cristo, a sua felicidade na eternidade, já começa a viver a felicidade aqui nessa terra, mesmo chorando, mesmo perdendo pessoas, mesmo perdendo coisas. Você já começa a viver a felicidade aqui nessa terra. Jesus prometeu que quando o reino de Deus viesse, as pessoas perguntaram, Jesus, mas quando esse seu reino vier? Vai ser de forma palpável? Vai estar aqui? Vai estar ali? Não, não vai estar aqui. Não vai ser de forma palpável. O reino de Deus vai estar dentro de vocês, no meio de vocês, crescer no meio de vocês. Porque se não é através do reino, é através de quê? Que você tem muitas vezes uma felicidade mesmo olhando para as dificuldades todas do mundo. Porque você tem a paz que excede todo entendimento morando dentro de você. Morando dentro de você. É por isso que isso é para a glória do nome de Jesus, não é para você se gloriar, que as pessoas às vezes não entendem como que você consegue continuar a sua vida mesmo por tantos problemas que passou ou que está passando. Que você não consegue largar o seu Deus mesmo por tantas coisas que já passou. Porque você tem a paz que excede todo entendimento morando dentro de você. O Consolador, o Espírito Santo, que a palavra do Senhor nos prometeu, não está no mundo, não veio para o mundo, mas Ele está em vós, habitando em vós, como selo, como marca de resgate, mostrando que você pertence a Deus. Glórias ao nome de Jesus por isso. Temos essa esperança maravilhosa. Agora você precisa caminhar nessa esperança maravilhosa. Não deixar para trás essa esperança maravilhosa. Continuar caminhando. Continue. Não se afaste. Não abandone. Não saia do caminho. Existe uma vida eterna para você que é muito melhor daquilo que você acha que é melhor aqui nessa terra.
Existe uma vida eterna esperando por mim e por você. Existe. O que se compara? 10 anos de uma vida, 5 anos de uma vida, até mesmo mais, 30 anos de uma vida, a qual você vai poder gozar dos prazeres dessa terra com a eternidade? O que se compara? O que se compara? Tem comparação? Você consegue colocar isso numa balança para ver a diferença? Consegue? Continue no caminho pelo qual você foi ensinado, o caminho da salvação, o caminho da ressurreição eterna. Continue nesse caminho de esperança e vida eterna. Esse caminho não falha. Esse caminho não é mentira. Esse caminho é verdade. Você, como a gente lê na palavra lá, 1 Pedro, coloca aí, 1 Pedro 2,9, olha aqui essa palavra maravilhosa. 1 Pedro 2,9, coloca aí para a gente ler. Olha que coisa maravilhosa a palavra do Senhor fala conosco. Vocês, porém, são geração eleita. Vocês foram eleitos lá na eternidade já por Cristo Jesus. Reino de sacerdotes. Vocês têm livre acesso com o Pai. Isso que significa? Não precisa de alguém para ir na frente de vocês para orar, para clamar, para poder pedir perdão. Nação santa, santificada por Ele, adquirida por Ele. Povo que pertence a Ele, você pertence, você tem um dono, você foi pago um preço muito grande pela sua vida. Inclusive para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é geração eleita por Ele. Você é sacerdócio real. Você foi santificado por Ele. Você tem um dono, você pertence a Ele. O preço que foi pago pela sua vida foi muito alto. E agora você anuncia aquilo que o Senhor fez por você. Glórias ao nome de Jesus por isso. Aplauda o Senhor nessa manhã. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. E sempre, quando a gente está fazendo a exposição da palavra do Senhor, sempre vem aquele louvor, daquela palavra de os discípulos lá no caminho de Emaús. Não queimava o nosso coração enquanto Ele nos explicava todas as Escrituras. Queima o nosso coração quando a gente olha para as promessas de Deus, feitas através de Jesus Cristo. E é isso que tem que queimar no seu coração. É isso que tem que queimar no seu coração. Não é prazer por coisas momentâneas, mas é o prazer pela eternidade. É isso que tem que queimar no meu e no seu coração. É isso que nós temos que ansiar. Não as coisas passageiras que o mundo nos oferece. O que é mais importante na minha e na sua vida? Ansiar pela eternidade. Que promessa maravilhosa. Que você possa sair daqui cheio dessa promessa hoje e anunciar essa promessa maravilhosa àqueles que ainda não conhecem. Anunciar, levantar aquele que está caído, aquele que está doente, ajuda, consola, exorta. O contrário daqueles que não gostam de se reunir, como vai dizer lá em Hebreus, não façam como alguns que estão deixando de se reunir, de congregar. Pelo contrário, exortem mutuamente uns aos outros. O contrário de não se congregar, de não estar reunido, é exortar mutuamente uns aos outros. O texto lá de Hebreus não fala, pastores, exortem mutuamente uns aos outros. Não, ele está falando, a igreja, os irmãos, sabe por que você pode fazer isso? Você é sacerdócio real. Você também leva a palavra de Deus na sua boca. Você ora, você fala com Deus, mas você também ministra. Você fala dessa promessa maravilhosa. Você é boca de Deus por onde você passar. Você é pés de Deus, aonde tem que chegar, você chega. Você é o abraço de Deus. Você está caminhando, levando o amor de Deus por onde você passar, meu irmão, minha irmã. Faça isso. Faça isso. Pode falar agora. Eu já encerrei a pregação. Sentou na outra cadeirinha esperando. Tava cantando louvor junto com o som, né? Aí ele começou a cantar também. Ele, poxa, acho que eu vou fazer uma visita na igreja. Aí meu coração bateu assim forte, tipo assim, cara, Deus me lembrando assim, é pra isso que eu te chamei. Pra você fazer as pessoas entenderem quem eu sou na sua vida, né? Como está escrito ali, né? Anunciar a grandeza, né? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Exatamente isso, você anunciar Deus, né?
Deus está na tua vida. Né? Cristo em vós é a esperança da glória. Amém. Aí o cara falou assim, hoje eu vou fazer uma visita da igreja. Aí a pessoa, tá louvor ali, pô, gostei do ambiente aqui e tal. É exatamente isso, a nossa vida tem que resplandecer a glória de Deus. Nós temos que estar com o cheiro de Jesus, sabe? Para as pessoas, o perfume, né? Para as pessoas olharem assim, caraca, eu estou sentindo falta de Deus, estou vendo Deus na tua vida, eu quero ver na minha vida também, sabe? Muito interessante. Eu falei, Deus, eu vou contar testemunho das coisas da minha vida, eu vou fazer isso agora. Glória a Deus por isso. Amém. Isso é maravilhoso. Às vezes as pessoas pensam, e lá no início eu pensava isso, na minha adolescência, que pregar o evangelho é estar diante de um povo ou estar com o microfone na mão. Um louvor tocando ali na barbearia dele ali, está sendo pregada a palavra de Deus ali. A sua vida, quando você no seu trabalho faz aquilo que é correto, mesmo mediante as pessoas fazendo o que é errado, é uma pregação do evangelho. As suas atitudes é uma pregação. A diferença que você faz é Cristo em vós. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós. Que você seja boca de Deus, mão de Deus. Que seja o amor de Deus por onde você passar. Que seja assim até a vinda dele. Viver é Cristo e morrer é lucro, não é isso? Viver é Cristo. E aí, eu sempre tenho que falar isso. Viver é Cristo. Inclusive, viver nos sofrimentos de ser um cristão. Paulo falava isso, que ele vivia as marcas de Cristo nele. Tanto dos milagres que ele presenciava, como você vive, como você presencia. Também dos sofrimentos e das calúnias que Cristo viveu. Das calúnias que Cristo viveu. Somos eleitos, né? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com eles padecemos, com ele seremos glorificados. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus por isso. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Jesus.